Olá novamente. Hoje a gente vai começar a abordar um tópico muito interessante que a gente começa a trabalhar no oitavo ano. Em geral, a gente aprofunda no nono ano, certo? Que são os números reais. Então, em geral, a gente começa trabalhando lá do sexto ano, números naturais, na verdade até antes do sexto ano, né? Os primeiros números que a gente começa a visualizar na nossa vida são os números naturais. Geralmente a gente aprende primeiro a contar, não é? Às vezes com aquelas velhas frases, 1, 2, feijão com arroz, 3, 4, feijão no prato, certo? Às vezes a gente ainda está sendo alfabetizado e a gente já começa a entender os algarismos e a noção de número com os números naturais, certo? E aí a gente vai avançando as séries e vai encontrando, vamos dizer assim, outros tipos de números que não são somente esses que servem para contagem. De modo que lá para o nono ano, certo? Começando no oitavo, a gente já começa a trabalhar com os números em geral, vamos dizer assim, que são os números reais. Então, a gente vai iniciar hoje o tratado dos números reais, vamos dizer assim. Então acompanha comigo na tela, números reais, parte 1 e a habilidade da BNCC. Resolver e elaborar problemas envolvendo cálculo de porcentagens, incluindo o uso de tecnologias digitais. Reconhecer e utilizar procedimentos para a obtenção de uma fração geratriz para uma dízima periódica. Então a gente vai tentar focar nessas duas habilidades, mas a gente não pode entrar direto nelas, certo? Assim, sem antes falar o que vem antes, certo? Sem falar o que pode ser trabalhado antes. Então essas duas habilidades vão com a gente possivelmente em mais de uma aula. Então, vamos começar com o conjunto dos números racionais. Então, no oitavo ano, às vezes até no sétimo, dependendo de como o professor pode trabalhar isso, ele já começa a falar sobre os números racionais. Na verdade, você já começa a trabalhar com eles no sexto ano, só que não é passado para você essa informação dos números racionais. É passado como fração, é passado com número com vírgula, dízimas periódicas simples, dízimas periódicas compostas, certo? Números decimais não exatos e assim sucessivamente. Então, os números racionais são encontrados em diversas situações cotidianas. Vamos observar a ilustração a seguir. Olha só a ilustração. O que você observa? 3 situações. Mariana viajou com sua família para o Chile e no dia 3 de julho de 2018 experimentou uma temperatura de 3 graus negativos Celsius. Ou então, como a gente costuma dizer, 3 graus abaixo de zero. Você está no oitavo ou nono ano, você já deve ter ouvido falar nos números negativos. Pedro precisava de uma TV nova. Pesquisou e encontrou uma TV de 40 polegadas por R$ 1.133,99. Ele negociou e conseguiu comprá-la em 5 vezes sem juros. Certo? Paula está no oitavo ano. Em sua classe há 30 alunos. As meninas correspondem a 2/3 da turma. Dessa quantidade, 20% usam óculos. Então, o que tem em comum aí? Você vai dizer, são números, certo? São números com vírgula, números fracionários, números negativos. O que eu posso dizer para vocês? O que há de comum entre eles? É que são todos números, como a gente vai definir a partir de agora, números racionais, certo? Então, esses números que a gente tem trabalhado até o presente momento, até o oitavo, nono ano, eles são números racionais. No oitavo, no nono ano, certo? Se você for da totalidade, você pode ter ouvido falar também no conjunto dos números irracionais. Hoje a gente não vai falar deles, certo? A gente vai falar apenas dos racionais. Então, os irracionais, eles fazem um complemento para que a gente possa formar posteriormente o conjunto dos números reais. Então, voltando para a tela. Conjunto dos números racionais. Acompanha comigo. Nas situações apresentadas anteriormente,
temos diversos números. Nós temos o 3, nós temos 2018, menos 3, 40, 1133,99, 5, 8, 30, 2/3 e 20%. Então, alguns desses números vocês já conhecem, claro. Outros vocês também conhecem, vamos dizer assim, mas vocês talvez não usem tanto. E outros vocês conhecem, usam pouco, já usaram ou nunca usaram. Eu acredito que para o 8º e 9º ano você já deve ter usado alguma vez na sua vida todos esses números aí, certo? Todos esses números pertencem ao conjunto dos números racionais. Como assim? Certo? Os números racionais podem ser positivos ou negativos. Então não há diferença, certo? Então, racionais podem ser positivos ou negativos. Todo número racional é o resultado de uma divisão de números inteiros, sendo o divisor diferente de zero. Ou seja, todo número racional pode ser escrito na forma A sobre B, A por B, A dividido por B, A para B, como você queira falar. Com A e B inteiros e B diferente de zero. Então é muito importante, certo, que você tenha na sua mente que não se pode dividir por zero. Certo? Tem professor que trabalha como um dos mandamentos da lei da matemática, não dividirás por zero. Certo? Então é importante você lembrar que sempre é possível você efetuar uma divisão dentro dos números racionais, certo? Desde que no denominador, no lugar daquele B, não haja zero, não seja zero, certo? Os números racionais positivos, negativos e o zero formam um conjunto numérico denominado conjunto dos números racionais. Esse conjunto é representado pela letra Q, certo? Que é a letra inicial da palavra quociente. Parece estranho, né? Poxa, se é racional, por que eu represento por quê? Porque, no caso, vem historicamente de vários contextos, eles pegaram o quociente como uma característica principal dos números racionais. Certo? Então, sem mudar a tela, vamos observar o 3. O 3, você pode escrever 3 em cima, 1 embaixo. Você pode colocar 6 em cima, 2 embaixo, porque vai ficar 6 dividido por 2 dá 3. Você pode colocar 12 em cima, 4 embaixo, 12 dividido por 4 dá 3. Você pode colocar menos 9 dividido por menos 3, certo? Se você dividir menos 9 por menos 3, vai dar 3, certo? Então você pode colocar o 3 sobre uma infinidade de representações, certo? E o mesmo você pode fazer com 2018, com menos 3, com 40, com todos esses aí. Alguns deles, você olha, já tem uma forma direta. Mas mesmo assim você pode colocar em outras representações. Por exemplo, 2/3. Você pode colocar como 4 sobre 6, certo? Que quando você tem 4/6, né, dependendo de como você está trabalhando, às vezes você fala assim, dá para simplificar. E você simplificando chega ao 2/3, não é isso? Então são equivalentes, 2/3 e 4/6. E assim sucessivamente, o 20%, 20 em cima, o 100 embaixo, certo? Que a gente pode ler também como 20 centésimos. A gente vai trabalhar numa outra aula com mais detalhes o assunto porcentagem. Então, continuando. Não podemos deixar de falar na reta numérica, para a gente ter uma ideia da representação geométrica dos números racionais. Todos os números racionais podem ser localizados na reta numérica, certo? O problema, às vezes, é localizá-los, mas eu posso garantir para você que todos os números podem ser localizados. Como assim? Vamos tentar aqui alguns exemplos. Representar na reta numérica o número racional 1/4. E colocou mais 1/4, mas a gente pode ler também somente como 1/4. Então vamos representar. Sabemos que o número 1/4 está localizado entre os números inteiros 0 e mais 1. Então vamos dividir o segmento AB. Deixa eu logo colocar o segmento aqui para vocês. Vamos dividir o segmento AB, olha lá, que vai de 0 até 1, em 4 partes iguais. E considerar uma dessas partes a partir do ponto A para a direita.
Então, observa, 1/4 é como se você pudesse ler também uma parte das 4 partes que estão sendo consideradas. Então, ele dividiu o segmento AB em 4 partes iguais, vamos dizer assim, considerando da esquerda para a direita, e do 0 até aquele segundo traço, considerando o primeiro traço no 0, esse tamanho corresponde a 1/4, certo? Então tá aí a representação do número racional 1/4. Você pode fazer com qualquer número racional a representação dele. Confesso para vocês que nem sempre será uma tarefa fácil. Com esses números mais simples, é bem mais rápido a gente chegar à representação deles. Mas nem sempre é uma tarefa fácil. Vamos representar esse segundo exemplo. Na reta numérica, o número racional menos 11 terços. E agora? Vamos verificar. Vamos escrever o número menos 11 terços na forma mista. Opa, conteúdo do 6º, 7º ano, número misto, né? Vamos dividir o 11 por 3, certo? Dá 3, o resto é 2 e o divisor é 3, certo? Você pode, no caso, verificar como é que faz essa transformação aí, fazendo uma revisão. Como é que se transforma uma fração com numerador maior que denominador num número misto. Então, transformando para o número misto, nós temos menos 3 inteiros e 2 terços. Esse número está localizado entre os números inteiros menos 3 e menos 4. Vou colocar logo a figura da reta, porque fica mais fácil a gente ler e ir tentando identificar. Olha lá. Então, entre menos 3 e menos 4, certo? Lembrando que quando é negativo, a gente decresce para a esquerda, cresce para a direita, assim como no positivo, né? Mas às vezes a gente acaba se enganando aí por causa da questão dos sinais. Então, vamos dividir o segmento MN, certo? Que vai de menos 3 até menos 4, em 3 partes iguais. Porque olha lá o denominador 3, certo? O denominador sempre indica a quantidade de partes que você vai dividir o segmento. Como aconteceu anteriormente, era 1/4, a gente dividiu em 4 partes, porque o denominador era 4. Só que aqui a gente vai dividir em 3 partes iguais e considerar 2 dessas partes. Esse 2 vem do numerador, a partir do ponto M, para a esquerda, certo? Então, observa lá, menos 3 e alguma coisa. Mas quanto é esse alguma coisa? 2 terços. Eu dividi de menos 3 a menos 4 em 3 partes e tomei 2 delas, 2 da direita para a esquerda. Está em marcação lá, menos 3 inteiros e 2 terços. Então, a gente pode comparar também os números racionais. Como assim comparar? A gente vai verificar quem é o maior, quem é o menor, certo? Às vezes são iguais, certo? Mas como é que a gente faz essa comparação? Vamos verificar. Há vários casos a se considerar. Acompanha comigo aí na tela. Comparação de números racionais. Comparar 2 números racionais significa dizer se um é maior que o outro, ou se é menor, ou ainda se é igual. Observe. Todo número racional negativo é menor que todo número racional positivo. Isso daí vale sempre. Se o número é negativo, ele é menor que qualquer número racional positivo. Então, alguns exemplos. Menos 4,6 é menor que 7,8. Menos 1 terço é menor que 13. Eu nem preciso fazer uma comparação assim mais, vamos dizer assim, específica. Basta observar. Se é negativo, é menor que positivo. Menos 1/5 é menor que 3/4. Os negativos sempre estão à esquerda do zero e os positivos sempre à direita. Então, todo número à esquerda, na reta numérica, é sempre menor que todo número à direita da mesma. Todo número racional negativo é menor que zero. Foi o que a gente acabou de considerar. Vamos a alguns exemplos. Menos 5 é menor que zero. Menos 12,4 é menor que zero. Menos 6 onzeavos, ou então menos 6 sobre 11 é menor que zero, certo? Então, qualquer número negativo, ele é sempre menor que zero. Ele sempre está à esquerda do zero, então é sempre menor que zero. Na comparação de números racionais negativos, será maior aquele que possuir o menor módulo. Opa, vamos falar em módulo, né? Para você que não lembra o que é módulo, recomendo verificar algumas aulas do 7º ano,
certo? Que a gente começa a trabalhar a ideia de módulo. Então, quem é menor aí? Quem é maior? Menos 1,4 ou menos 0,2? Então, será maior aquele que possuir o menor módulo, certo? Como assim? Vamos verificar. O módulo de menos 1,4, certo? É 1,4. O módulo de menos 0,2 é 0,2. Então, assim, menos 0,2 possui o menor módulo, o que significa que está localizado mais próximo de zero, certo? Então, observa aí na reta numérica. A gente considerou que qualquer número à direita, na reta numérica, é sempre maior que qualquer número à esquerda, falando de números racionais, certo? Então, menos 0,2 está à direita em relação ao menos 1,4. E analisando por meio dos módulos, a gente verifica que ele tem o menor módulo. Então, ele é o maior número, certo? Então, menos 0,2 é maior que menos 1,4. Ou seja, a gente pode ler ao contrário também, que menos 1,4 é menor que menos 0,2. Certo? Sempre é importante você ter uma ideia de como eles estão na reta numérica. Não precisa ser, às vezes, assim, a um raciocínio rápido, exatamente, mas é importante você ter uma ideia de como comparar eles na reta numérica. Na comparação de números racionais positivos, será maior aquele que possui o maior módulo. Então, se forem dois números positivos, a gente, pela nossa prática, pela nossa vivência, a gente já sabe comparar. E aquele que tiver o maior módulo será o maior. Então, vamos comparar 12,9 e 19,2. Eu sempre falo para os meus alunos, para eles compararem, quando forem números positivos, como se fosse dinheiro. Certo? Que eles não conseguem... Olha, seria R$ 12,90, não é? Lembrando que a gente pode acrescentar quantos zeros a gente quiser, depois da vírgula, que não altera o valor, só altera mesmo a visão, a anotação dele. R$ 19,20. Qual é o maior? R$ 9,20. Nesse caso, ele tem o maior módulo. Então, vamos calcular. 12,9. O módulo de 12,9 é 12,9. O módulo de 19,2 é 19,2. Então, 12,9 possui o menor módulo, o que significa que está localizado mais próximo do zero. Certo? Então, 12,9 é menor que 19,2. É importante você ter essa ideia aí. Quando são dois números racionais positivos, a nossa vivência, o nosso cotidiano já nos induz a pensar quem é o maior. Em alguns casos podem haver algumas dúvidas, claro. O que eu sempre recomendo é que você tente verificar isso na reta numérica. Ou se for assim, com números com vírgula ou números inteiros, compararem como se fosse em dinheiro, certo? Fica mais fácil você entender isso daí. Adição e subtração de números racionais. Então, hoje a gente vai trabalhar adição e subtração de números racionais, certo? Na próxima aula a gente vai verificar a multiplicação e divisão. Então, como a gente adiciona e subtrai na forma fracionária? Nós vamos estudar dois casos distintos. O primeiro deles refere-se às frações com denominadores iguais. O segundo, às frações com denominadores diferentes. Então, primeiro caso, frações de mesmo denominador. Vamos verificar. Para somarmos ou subtrairmos frações de mesmo denominador, número de baixo, não podemos esquecer, mantemos o denominador e adicionamos ou subtraímos os numeradores. Vejamos um exemplo. Isso daí já é de sexto e sétimo ano. Você pode revisar isso daí, certo? Com mais detalhes, como é que é feito pelo método aritmético, pelo método geométrico, certo? Com figuras. Como a gente está aqui um pouquinho mais à frente, a gente já pode entrar direto nas regras. Mas é importante você lembrar como é que você trabalhou no sexto e no sétimo ano, assim, com figuras, com desenhos, certo? Aqui a gente vai fazer de um modo mais direto. Acompanha comigo. Então, se eu quiser fazer essa operação aí, olha, menos 34 onzeavos, menos 1 onzeavos. Opa, já chegou
como a gente diz assim, com tudo, não é? Então aqui eu tenho que eliminar esse parênteses, como a gente trabalha no sexto ano. Então repete, menos 34 onzeavos. Aí a gente faz aquele velho encontro, regra de sinais, certo? Antigamente se falava de jogo de sinais, não é mais? Vamos falar simplesmente de regra de sinais. Menos com menos vai dar mais, certo? Então fica menos 34 onzeavos mais 1 onzeavos. O que eu tenho? Isso é uma subtração, não é? Menos 34 mais 1 fica menos 33, certo? Ou então uma adição, como queira interpretar. Você já está no oitavo, nono ano, não tem problema falar assim. O denominador se repete, ó, 11. Então, menos 33 onzeavos. Opa, é uma fração aparente, desconsiderando o sinal negativo. Então, dividindo 33 por 11, dá 3. Então, menos 33 onzeavos, menos 3. Olha só como é que se faz quando tem o mesmo denominador. E quando os denominadores são diferentes? Você deve ter lembrado aí, poxa, lá vou eu lembrar do MMC, não é? Exatamente. O mínimo múltiplo comum, ele é uma das regras, certo? Existem inúmeras, certo? Mas o mínimo múltiplo comum geralmente é o mais trabalhado no sexto, sétimo ano. Mas aqui a gente vai trabalhar de uma forma um pouco diferente, porque esse caso me permite, assim como muitos outros casos. É uma forma mais simplificada. Acompanha comigo. Para somarmos ou subtrairmos frações com denominadores diferentes, devemos obter frações equivalentes às frações dadas, como a gente viu agora há pouco, falou em frações equivalentes, de mesmo denominador. Em seguida, mantemos o denominador comum e somamos ou subtraímos os numeradores, como a gente fez no primeiro caso. Vejamos o exemplo a seguir. Olha lá. Menos 3 quintos mais menos 1 sexto. Poxa, eu vou te ensinar aqui uma regra prática que me conduz, certo? Nesse exemplo simples a usá-la. Geralmente, quando os denominadores forem números consecutivos, como é o caso aqui, olha, 5 e 6, eu posso usar. Olha o que você vai fazer. Observa o 3 lá. Olha o que eu vou fazer. 3 vezes o 6 dá 18. Olha onde eu coloquei o 18. Certo? Vamos conservar o sinal de menos. Olha agora o 1 e o 5. 1 vezes 5. Olha onde eu coloquei o 5. Dá 5, né? Isso nos numeradores. E o denominador? Como é que apareceu esse 30 aí? 5 vezes 6. 30. E aí vamos fazer a regra de sinal. Mais com menos, menos. Então vou repetir. O numerador da primeira fração, olhando para a direita agora. 3 vezes 6, 18. O numerador da segunda fração, 1 vezes 5, 5. O denominador embaixo, 5 vezes 6, 30. Aí coloca 30 em cada um dos denominadores. Regra de sinal, mais com menos deu menos. Então, menos 18 30avos, menos 5 30avos. Isso aqui é uma adição. Preserva-se o sinal, como a gente vê em uma das regras, né? Menos 18 menos 5 menos 23. E mantém-se o denominador, como a gente fez no primeiro caso anteriormente. Quando for a forma decimal, para a adição ou subtração de números representados na forma decimal, devemos observar o quê? Algarismos que ocupam a mesma ordem devem ficar na mesma coluna, com uma vírgula alinhada à outra. Como assim? Vamos já verificar. Adicionamos ou subtraímos as unidades de mesma ordem entre si. Colocamos no resultado a vírgula alinhada com as demais. Então, algarismos que ocupam, que eu só fiz subir, certo? As instruções, então eu tirei aqui essa parte de cima. Essas 3 instruções vamos manter, porque eu vou lê-las novamente quando eu mostrar o exemplo. Observa. Olha esse exemplo. 13,49 menos 0,25. Certo? Você pode ler isso de várias maneiras. Você pode ler 13 inteiros, 49 centésimos. 13 inteiros, 4 décimos, 9 centésimos. Certo?
e embaixo 25 centésimos, certo? Ou 2 décimos e 5 centésimos, da maneira que você quiser. Aí observa o quadro que eu coloquei ao lado, certo? Então, centésimos embaixo de centésimos, décimos embaixo de décimos, unidades embaixo de unidades, dezenas embaixo de dezenas. Mas o que é importante ressaltar aqui é que a vírgula ela tem que ficar certinho, vírgula embaixo de vírgula, como eu costumo dizer para os meus alunos, certo? Então, a gente efetua como se fosse uma subtração de 1.349 menos 25, certo? A gente faz 4, observa lá, 9 menos 5, 4, 4 menos 2, 2, 3 menos 0, 3, 1 menos, a gente pode considerar que haja um 0 ali, 1 menos 0, 1. E aí a gente coloca vírgula embaixo de vírgula, ó, certinho, 13,24, certo? Então, olha só, vamos reler. Algarismos que ocupam a mesma ordem devem ficar na mesma coluna com uma vírgula aninhada à outra. É o que você vê na tabela. Adicionamos ou subtraímos as unidades de mesma ordem entre si. Nesse caso, a gente subtraiu. Colocamos no resultado a vírgula aninhada com as demais. Então, esse exemplo, com esse aporte teórico aí, vamos finalizar com um exemplo como a gente costuma fazer na prática. Observa só. Acompanhando aí desse primeiro exemplo, voltando. O segundo exemplo, sem essa tabela do lado para orientar. 7,88 menos 3,50. Ou como vocês queiram falar, como a gente falou anteriormente. 7 inteiros e 88 centésimos, certo? Menos 3 inteiros e 50 centésimos. Certo? É como se fosse dinheiro, né? Quanto é R$ 7,88 menos 3,50? Então, como é que a gente efetua essa subtração? Da mesma maneira como a gente fez no caso anterior. Vírgula embaixo de vírgula, observa só a posição das vírgulas, e a gente faz a subtração como se fosse 788 menos 350. Então, vamos lá. 8 menos 0. Acompanha comigo. Dá 8. 8 menos 5, 3. 7 menos 3, 4. Certo? Olha a vírgula, vírgula embaixo de vírgula, direitinho, certo? Então, esses dois exemplos a gente usou subtração, mas para adição vale a mesma situação. Então, não podemos deixar, no final da nossa aula, de citar novamente as referências, certo? Que têm nos acompanhado até o presente momento. E a gente recomenda, então, que você novamente faça os exercícios, faça a leitura, certo? É sempre importante você ter essa prática, apesar de algumas escolas, elas não direcionam a isso, ela direciona você o quê? Você copiar o assunto, né, e resolver o exercício do livro. Mas eu sempre oriento meus alunos que eles possam ler o conteúdo por si próprio, certo? Claro que eu acompanho eles também, em alguns momentos eu detalho, oriento, eu explico, mas é importante ter essa autonomia também, eles lerem o conteúdo para melhorar a leitura, a interpretação, desenvolver o entendimento, a compreensão da leitura do conteúdo, antes de necessariamente ir direto para os exercícios, certo? Os exercícios são muito importantes, desde que também se faça a leitura do conteúdo, certo? Então, se for o caso, como a gente vem avisado nos vídeos anteriores, reveja esse vídeo mais de uma vez, faça os exercícios, faça a leitura do conteúdo programático no seu livro didático, que pode não ser esse, claro, que a gente está trabalhando, mas é importante você ter também essa outra visão, também um outro tipo de abordagem. E a gente espera você no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula, quando a gente for trabalhar multiplicação e divisão dos números decimais e para porcentagem, juros e outros assuntos que a gente vai trabalhar. Então, desde já, agradecemos mais uma vez e a gente se encontra na nossa próxima aula. Bons estudos, até a próxima.